Pi, pa, pa, para, pa. Pa, pa, para, pa. Olha, nós aqui travei, gente. Dessa vez nós vamos falar sobre uma variável do tipo lista. E como sempre, vamos trazer aqui o nosso velho Dart Pad e nosso ambiente de desenvolvimento, sem precisar de instalação nem nada, dartpad.dev. Dá um erase aqui, diminui, apaga, dá um clear na instrução que já vem nele. E para falar sobre listas, o que são listas? Bem, gente, listas é um tipo de variável que permite você ter, é como se fosse um conjunto, certo? Vamos dizer então que eu tenho um conjunto de cores, então eu tenho a cor azul, a cor verde, a cor amarela. E para ter cada um desses elementos, eu preciso então cadastrar, criar isso dentro de um objeto chamado lista. E, como padrão, a gente começa criando uma variável pelo seu tipo, list. Eu vou chamar aqui de cores, tá? E vou dar um igual e colchetes, né? Sempre troco, hein? Se for chave, vocês vão dar o desconto, mas é colchetes. E aí nós vamos dizer que essa lista, ela tem, opa, cadê o sinal de igualdade daqui? Ela tem azul e tem verde. Não vamos entrar na discussão se é verde ou se é verde, mas é essa cor aí, tá? Bah, beleza. Então foi criada a nossa lista. Deixa eu melhorar isso aqui. Foi criada a nossa lista. Nesse momento eu não disse qual era o seu tipo. Nós vamos já entender que uma lista ela tem tipo, tá? E nós vamos dar um print nessa lista. Eu vou mandar um print aqui de cores. Opa, print de cores. Pau, vamos ver se funciona. Run. Aí, ele retornou a nossa lista. Então, o que é essa lista? É um objeto que é, na verdade, um conjunto de elementos. Importante entender que o primeiro elemento de uma lista é o elemento 0. Na maioria das linguagens, esse é o primeiro elemento. Tá? Então, a cor azul tem um índice 0. A cor verde tem um índice 1. Nós vamos já entender isso, tá? Mas nós criamos essa lista sem dizer qual era o seu tipo. Não é muito padrão. Pode ser feito? Pode. Se eu der um runtime type, aqui ele vai me retornar que essa lista é do tipo dinâmico. Ele não diz qual era o tipo de objetos que eu vou colocar lá. E essa é uma outra característica de lista. Numa lista eu posso colocar strings, eu posso colocar doubles, eu posso colocar integer, ok? Então, se eu dissesse aqui, por exemplo, opa, e na verdade ele tem, colocou aqui só um elemento, eu cometi uma falha aqui, hein? Deixa eu corrigir isso aqui agora. Agora sim, nós temos dois elementos, azul e verde, tá? Poderia ter um valor aqui chamado 10? Poderia sim, porque essa nossa lista ela é do tipo dinâmico, ok? Mas se eu quiser uma lista específica, uma lista que tem apenas strings, então o padrão, e geralmente a gente fala isso, eu vou chamar essa primeira aqui de cores mistas. Ele já está dizendo que esse objeto não existe. Deixa eu corrigir aqui. Cores mistas. E eu vou criar uma segunda lista. Só que essa segunda lista, eu vou dizer que ela tem um tipo. E para dizer um tipo, eu coloco entre menor que e maior que. Então, lista. Aí eu digo que ela é do tipo string. Dou um nome para ela. Eu vou chamar só para mim. Vou chamar de cores puras. Só para variar, certo? Colchete, aí eu vou dizer de novo, azul, fecha a string, abre string, verde, ponto e vírgula. E vamos imprimir este cara cores puras, que ele já está reclamando aqui que nunca foi usado, né? Então nós vamos dar aqui um print, cores puras, e vamos ver, ponto e vírgula, para esse cara parar de reclamar. The variable cores mistas isn't a lowercase. Tem uns padrõezinhos aqui, tá? Aqui ele vai querer, por exemplo, que a gente coloque assim. Olha! Tá? Quando eu estou definindo variáveis, a gente tem um padrão que elas têm um tipo chamado de
Lower camel. Eu sempre troco essa característica aqui. Aê! A gente tem um tipo chamado de lower camel, que é quando eu declaro variáveis, ele quer se a variável é composta, então ao invés de eu colocar traço, como cores, traço mistas, ele quer que eu coloque a primeira variável no minúsculo e a segunda com maiúsculo. Isso é chamado de lower camel, ok? Então, atendi essa validade, eu vou atender esse outro cara aqui, de cores puras. Também vou colocar aqui, ó, cores, segunda palavra, puras. Já atendi a necessidade dele, vou corrigir o nome de baixo. Qual que é a diferença entre essas duas listas? A diferença básica entre essas duas listas é que a primeira é uma lista dinâmica. Eu não disse qual era o seu tipo, tanto é que ela aceitou strings, azul e verde, e aceitou um double, 10. A segunda, ela é uma string pura, ela é uma lista pura, ela só tem strings, azul e verde. E como que eu faço isso? O tipo lista, menor que e maior que, coloco ali o tipo dela, no caso string, o seu nome igual, colchete e os valores dela. Vamos imprimir todo mundo aqui para ver se ficou legal. Beleza, deu certo, ok? Tá, então, lembra que eu falei sobre indexação de listas? Se eu quisesse imprimir somente a letra a cor azul da lista cores puras, então eu diria assim, ó, print cores puras, colchete 0. Ele vai me imprimir somente a cor azul. Tá, então a primeira cor, lembra que é a cor que é o índice 0. Se eu quiser imprimir a segunda cor é índice 1 e assim por diante. Vamos imprimir a cor, cadê? Colchete aqui. Vamos imprimir a cor verde também embaixo. Beleza? Então, esse é a nossa introdução ao uso de listas. Resumidamente, lista é um tipo de objeto que é semelhante a um conjunto, tem vários objetos, pode ser dinâmico e receber objetos de vários tipos, strings, double, int. Também pode ser uma lista pura. Nesse caso, quando eu falo de lista pura, eu preciso, na sua declaração, após a palavra lista, entre menor que e maior que, identificar o tipo. Nesse caso, segundo eu disse que era uma lista do tipo strings. E foi essa a aula de hoje, galera.